Olá a todas e todos, eu sou a Adriana Aguiar, editora trabalhista do Jota. Nós estamos dando prosseguimento à série Vozes dos TRTs, onde nós estamos ouvindo desembargadores e desembargadoras presidentes dos tribunais regionais do trabalho, responsáveis pela primeira e segunda instância trabalhista. A ideia é saber um pouco do dia a dia dos tribunais e também como pensam os seus dirigentes. Hoje eu recebo aqui o presidente do TRT da segunda região, Dr. Valdir Florindo. Boa tarde, doutor Valdir, é um prazer te receber aqui na nossa conversa. Olá, Liana, o prazer é nosso, viu? Muito obrigado aí por essa deferência da entrevista. O prazer é nosso. O senhor assumiu em outubro a presidência do maior TRT do país, com sede em São Paulo. Quais são os principais desafios e projetos à frente do tribunal? É verdade, nós assumimos em outubro passado, faz 6 meses apenas. Às vezes me perguntam há quanto tempo que eu estou aqui, eu tenho a impressão que eu já estou há alguns anos aqui, né? Tamanho tempo que a gente tem feito e produzido, mas a gente não se mede o tempo por isso, se mede por outras questões. Mas, olha, a gente assumiu a presidência aqui do tribunal e isso, na verdade, representa um compromisso profundo, né, que nós temos com a sociedade. E especialmente em um momento em que desafios assim contemporâneos, desafios mais presentes, como a transformação das relações de trabalho, tornam a própria justiça do trabalho cada vez mais indispensável, sabe? É o que a gente tem falado com muita frequência. E o nosso foco mais presente está, sabe, Eliana, em fortalecer essa justiça por meio de uma gestão humana e inovadora, que valoriza magistrados e servidores sem perder, sabe, sem perder a finalidade maior, que na verdade é entregar uma prestação jurisdicional mais rápida, célere e eficaz. A justiça do trabalho tem sido muito rápida nesse sentido. Nós temos entregue uma jurisdição assim, num prazo mais do que razoável, mais do que se espera, né? Rápida. Então, a gente recebeu, recentemente, a gente tem um dado, né? Recebemos aqui quase 1 milhão de processos por ano, e nós concluímos isso em menos de 2 anos. Menos de 2 anos a gente conclui esse julgamento. Ou seja, a justiça do trabalho é procurada pelos cidadãos, porque ainda há, na verdade, muita violação desses direitos trabalhistas, e nós asseguramos o compromisso de tais direitos ao julgá-los, mas julgá-los com imparcialidade. Isso é fundamental. Temos também intensificado aqui o diálogo. Isso é uma característica nossa própria, né? Um diálogo com a advocacia, com outras entidades de representação e com os poderes legislativo, executivo, buscando soluções integradas que assegurem um equilíbrio social e que reafirmem também o papel da nossa justiça do trabalho como guardião dos direitos trabalhistas e especialmente da nossa pacificação social. Tem sido isso. Perfeito. Uma das preocupações dos tribunais tem sido com relação à formação de precedentes. Eu queria saber qual a importância da formação desses precedentes. Sim, essa é uma preocupação fundamental, né, com os nossos precedentes qualificados. Esse assunto, Adriano, está na ordem do dia, sabe? Não poderia ser mais oportuna essa pergunta, né? A formação de precedentes qualificados é essencial para garantir, né, a previsibilidade, a segurança jurídica e também a isonomia nas decisões judiciais, que são pilares fundamentais de um Estado democrático de direito que nós vivemos. No âmbito aqui da nossa justiça do trabalho, onde as relações são marcadas por grande diversidade e complexidade, especialmente, né, precedentes sólidos, né, qualificados, contribuem de modo fundamental para a pacificação das questões que nos são trazidas e para também uniformizar a própria jurisprudência, sabe, evitando decisões diferentes, díspares, sabe, que possam gerar insegurança, seja para trabalhadores, seja para os próprios empresários e empregadores. E, além disso, também, eu poderia dizer que a correta consolidação de entendimentos fortalece a credibilidade institucional da própria Justiça do Trabalho e assegura que a atuação jurisdicional esteja sempre alinhada aos princípios constitucionais e às transformações da realidade social e econômica do nosso país. Isso é muito importante, a questão do precedente nos dias de hoje. Quantos IRDRs aguardam julgamento no TRT2? Quais são os temas quais são os temas pendentes de julgamento e quais são os mais importantes? E se existe previsão de quando esses casos devem ser julgados?
Poxa, esse foi um dado difícil de procurar. Tivemos que cavocar um pouco aqui, tivemos que, sabe, buscar nos nossos dados, nas nossas bases de dados. Mas, atualmente, o Tribunal aqui de São Paulo, a segunda região, conta com 15 incidentes de resolução de demandas repetitivas, que são os chamados IRDRs, né? Em diferentes fases. Alguns já foram julgados, outros estão instaurados e aguardam aí um julgamento, e há casos ainda que foram até extintos. Entre os julgados aqui, eu destaco um interessante, foi o primeiro caso, nós tratamos como tema número 1, que tratou do cabimento do Código rescisório. Eu estou a falar de ação rescisória, né? O Código rescisório de títulos judiciais acobertados pela coisa julgada, envolvendo parcelas fundamentadas na lei orgânica de um determinado município aqui do nosso estado, de São Paulo. São temas dos mais variados, que vão assim, desde questões processuais, como competência, até matéria de mérito, sabe, como adicionais, até mesmo liquidação e execução. Os IRDRs, na verdade, são instaurados quando nós identificamos repetição, uma demanda repetida, repetição efetiva assim, de processo que discutem a mesma questão unicamente de direito, com um potencial de risco à isonomia e à própria segurança jurídica. Nosso compromisso é, na verdade, avançar com a celeridade e com rigor técnico nesses julgamentos. Temos esse compromisso, já demos o start desse assunto aqui em São Paulo, estamos aqui monitorando isso com muito cuidado e, paralelamente, também seguimos atentos à identificação de novos temas que até justifiquem a instauração de novos precedentes, em sintonia com as demandas sociais e com a própria evolução da jurisprudência hoje no Brasil. Recentemente, o TRT da 2ª Região e o TRT da 15ª firmaram uma iniciativa inédita de cooperação, por meio da edição da Nota Conjunta número 1 de 2025, que prevê a criação de um procedimento simplificado de adesão a teses firmadas em incidente de assunção de competência, o IAC, e de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, ou de incidentes análogos em outros tribunais. Como isso deve funcionar na prática e quais são os próximos passos? É verdade, Juliana. Recentemente, essa é uma iniciativa aqui nesta de cooperação entre o nosso tribunal da 2ª Região e o Tribunal de Campinas, que é o tribunal da 15ª Região, ambos no mesmo estado de São Paulo, porque o estado é tão gigantesco que foi preciso criar um outro tribunal para atender uma região do interior até a divisa do estado. E essa iniciativa foi materializada numa nota técnica aqui, conjunta, foi a primeira de 2025 que nós criamos aqui, e que representa, na verdade, um avanço significativo na uniformização da jurisprudência trabalhista. O procedimento simplificado aqui, criado, permitirá que cada tribunal possa aderir de forma célere e fundamentada, é claro, às teses jurídicas já afirmadas em incidentes de assunção de competências, que nós chamamos de IAC, uma regra de processo, e os incidentes de demandas repetitivas, que são os IRDRs de outros tribunais. E, na prática, esse procedimento ele evita um retrabalho, sabe? E divergências desnecessárias também, em atenção até ao princípio da economia processual, que nós temos que ter sempre muito bem presente. E o próximo passo também é dar vida a esse mecanismo, tornando aí parte orgânica da rotina jurisdicional, né? Rotina dos tribunais. Porque, em última análise, a boa justiça se constrói não apenas com grandes decisões, viu, Adriana, mas com a afinação constante aqui dos seus instrumentos. É nesse sentido. Ainda falta alguma regulamentação para que seja implementada essa resolução? Não, tem muitas questões que nós temos que tratar ainda sobre essa matéria. Estamos aqui atentos, né, sintonizados com os acontecimentos nacionais, especialmente vindo do Tribunal Superior do Trabalho. Então, é um assunto que demanda uma atenção, né, necessária nossa neste momento de início de gestão, seguramente. Além da uniformização de entendimentos, a Justiça do Trabalho tem investido em acordos em conciliação. O que o TRT2 tem feito para fomentar essas formas alternativas de solução de conflito? Muita coisa. Temos feito muita coisa aqui.
A conciliação é a parte essencial de nossa identidade institucional e no tribunal aqui da segunda região, nós temos avançado de modo muito consistente nesse campo. Um exemplo expressivo que eu poderia dar aqui foi o acordo plurimo, recentemente celebrado, que é o Sejusc Santander, né, o que ocorreu aqui com a gente, que viabilizou um pagamento de mais de 2 bilhões, chegou a 2 bilhões e 400 milhões de reais, isso representado em 6.502 ações de execução, né? E que esse é um marco, né, um marco importante em termos de eficiência e impacto social. E, além disso, sabe, nós seguimos construindo aqui novos acordos nessa mesma sistemática, ampliando essa possibilidade de uma resolução plurima dessa questão. Na última edição da Semana de Conciliação, que nós temos aqui, homologamos mais de 69 milhões de acordos, e um crescimento de quase 9% em relação ao ano anterior, com 3.870, não tenho o número exato, acho que quase 3.900 acordos firmados, o que representa aqui uma taxa de composição em torno de 29%. Né? E lembro também que, enquanto a média nacional está em torno de 12%, a nossa média anual alcança um percentil de quase 19%, o que reforça o comprometimento do nosso tribunal em oferecer soluções rápidas, expeditas e eficazes para a sociedade. Um dos problemas enfrentados pela Justiça em geral e também pela Justiça do Trabalho é a questão da litigância predatória. Eu queria saber o que o TRT2 tem feito para detectar essa prática e combater. Temos feito muita coisa, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Essa tem sido uma preocupação fundamental, nossa, sobretudo nesse início de gestão, viu, Adriana? A litigância predatória, ou chamada também de abusiva, é um fenômeno que ameaça a integridade e a eficiência da própria Justiça do Trabalho, sabe, aqui da segunda região. E temos respondido a esse desafio com muita seriedade e também com muitos atos de inovação, sabe? E eu destaco especialmente aqui uma outra resolução nossa, aqui de 2025, do Gabinete da Presidência, que regulamenta um procedimento específico para identificação e enfrentamento dessas práticas. É um ato de número GP 28 de 2025, que também instituiu mais à frente, e quando eu falo mais à frente, foi na semana passada ou retrasada, se não me falha a memória, nós instituímos um grupo de trabalho que ficou responsável por sua efetiva implementação, e que tem muito trabalho pela frente dos próximos dias. Então, essas estão em plena execução, com foco não apenas na identificação e apuração de condutas abusivas, tanto no polo ativo como no polo passivo, mas também na educação, sabe? Na educação processual e na cooperação com órgãos como o Ministério Público, como a AGU e a própria OAB, que a gente espera também integrar nesse trabalho. Mas a ideia aqui é clara, sabe? É proteger o acesso legítimo à justiça, sabe? E assegurar que os abusos sejam tratados com o rigor que merece, com o rigor técnico, de modo a preservar a confiança que nós temos que depositar, né, na sociedade e no próprio judiciário. As transformações impostas pela tecnologia geraram novas relações de trabalho. Qual é o papel da magistratura diante desses desafios? A legislação vigente dá conta desse novo cenário? A CLT consegue dar conta desse novo mundo do trabalho, da uberização e da pejotização? Seguramente. As transformações tecnológicas e econômicas têm, de fato, modificado profundamente o mundo do trabalho. A gente tem acompanhado isso, né? E apresentando fenômeno como a utilização e como a própria uberização, melhor dizendo, e a pejotização. São questões que estão assim no centro da nossa atenção aqui, sabe? E da sociedade, é claro. Esse fenômeno, contudo, eles não representam uma modernização, mas, a meu juízo, uma precarização. Com a última reforma trabalhista, que muitos falaram que é uma evolução, respeitosamente, eu tenho dito que foi uma involução. Nós não evoluímos nada, involuímos, né? Trata-se aqui, essas duas situações que nós falamos, muitas vezes de uma estratégia, sabe, para disfarçar vínculos de empregos,
vínculos, empregos legítimos, retirando dos trabalhadores direitos fundamentais que são garantidos até pela Constituição Federal e também pela legislação. Sabe? A Justiça do Trabalho, ela tem um papel essencial de olhar para essas questões, de não olhar para assim as aparências formais, sabe, protocolos, essas questões. Interessa para a Justiça do Trabalho a verdade, sem ser redundante, a verdade verdadeira, a verdade é real, né? E analisando tudo, analisando as provas que estão presentes, ou seja, a realidade concreta que interessa para decidir, porque você pode, sabe, Adriana, fraudar muitas vezes um documento, sabe, uma situação, mas a realidade você não vai fraudar, você não consegue fraudar. É ela que interessa para você decidir uma questão com realidade. E a própria CLT tem se mostrado, sim, resiliente e até capaz de acolher as transformações da sociedade, preservando os valores sociais do trabalho. O artigo 9º da CLT, que se fala muito, mas é de muita importância, ele declara nulo os contratos, né, que visem fraudar a legislação trabalhista. E sua interpretação, assim, sistemática, é de uma atualidade inquestionável, tá, nos dias de hoje. E por isso só oferece instrumentos jurídicos suficientes para proteger o trabalho, assim, em todas as suas formas, hoje e também no futuro. Eu penso que a CLT consegue mesmo, nesses tempos modernos, né, tratar com propriedade dessas questões. Ela enfrenta isso sem nenhum problema. Perfeito. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a reforma trabalhista. Quais os efeitos que no fim tiveram e o que o senhor achou? A reforma trabalhista, disseram que, na verdade, era uma mini-reforma trabalhista. Começou com poucos artigos ali no final do ano. Em janeiro, sem recesso no judiciário, no legislativo, virou a macro-reforma trabalhista, que mexeu com princípios e tudo, né? Eu acho que a reforma trabalhista pecou muito com a falta de diálogo com a sociedade. Eu afirmava antes que a reforma trabalhista tinha ocorrido numa velocidade supersônica. E depois eu tive que corrigir isso, né? Porque, na verdade, não foi supersônica, foi hipersônica. Muito rápido. Começou com 5 artigos e virou depois mexendo em princípios, né? Acho que a reforma trabalhista pecou porque não conversou com todos os atores sociais que deveriam conversar, envolvidos nessa relação capital-trabalho. E, portanto, teve problemas de implementação, teve problemas que passaram pela Corte Suprema e que não valeram, que não tiveram. Mas fez um estrago danado, né? Especialmente quanto à afirmação de que aquilo que é negociado, ele prevalece sobre o que está legislado. Uma bobagem, porque tem muitas questões que já estavam negociadas há muito tempo e a lei, por sua vez, caminhou mais à frente e assegurou. Então, nasce também no campo da negociação muitas conquistas, muitos benefícios, direitos, que depois tornam-se lei. E nascem também na lei muitas questões fundamentais que dão suporte para negociações que chegam, que mais à frente tratam disso com propriedade. Mas a reforma tratou de dizer que o que foi negociado era muito mais importante e tem prevalência. Um equívoco, eu posso dizer a você mais o seguinte, um sofisma, um engano, né? Mas essa é a reforma trabalhista que ainda está aí tramitando em algumas questões. Eu queria saber qual é a sua visão sobre o embate existente entre o Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho. O ministro Gilmar Mendes suspendeu recentemente todos os processos que tratam de pejotização e vínculo empregatício. Antes disso, o Supremo vinha com diversas decisões e reclamações constitucionais, cassando decisões da Justiça do Trabalho que tratavam de vínculo, dizendo que estavam descumprindo precedentes que admitiam novas modalidades de trabalho. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não sei se a minha opinião é a mais importante nesse assunto, não, mas não tem embate nenhum com o Supremo, não. Absolutamente. A Suprema Corte cumpre o papel dela, sabe, de defender, né, de guardar a Constituição Federal. E a Justiça do Trabalho cumpre também a sua missão, o seu papel de guardar as questões que são correlativas às relações de trabalho. Ela dispõe de uma competência estabelecida. E essa competência foi entregue para uma Assembleia Constituinte, muito bem delimitada, muito bem estabelecida. E é nesse cenário que ela atua. Então, é preciso respeitar também essa competência constitucional. Competência é questão de poder. O Justiça do Trabalho tem, sim, o poder que foi conferido. Isso não é monopólio de solução de conflito. Isso é poder, né, de jurisdicional, poder de ser de direito, né, assegurado pela Constituição.
mas eu observo em algum momento que isso não tem tido muito crédito, e sabe, da Suprema Corte, falo de modo muito respeitoso. Mas a gente espera que a Suprema Corte, mais à frente, considere isso e entregue para a Justiça do Trabalho, ou pelo menos mantenha na Justiça do Trabalho aquilo que pertence a juízes que são especializados, sabe? Essa relação capital-trabalho é muito tensa, muito complexa. Nos outros anos da Justiça, nós vamos encontrar assim, situações em que se ingressa com a ação e os juízes nem conhecem as partes, porque não precisa de audiência, são contratos, são questões que não envolvem questões alimentícias, não envolvem a vida propriamente da pessoa. No trabalho, não. O trabalho envolve a vida da pessoa. Tem gente que depende daquilo somente para sobreviver. Tem gente que depende daquilo depois de uma decisão da justiça para continuar sobrevivendo, sabe? Então, eu costumo dizer aqui, é um gênero de primeira necessidade, entregar a jurisdição, entregar a justiça. E entregar a justiça para um momento importante que a gente vive é entregar a cidadania, sabe? E a justiça não entrega nada que o cidadão não tem. A justiça entrega aquilo que foi violado do cidadão, sabe? E isso também é cidadania. Então, a gente cumpre essa missão. E o Supremo cumpre a dela. Não há embate com o Supremo. A gente pensa apenas que o Supremo precisa considerar essas questões, que a Justiça do Trabalho existe há mais de 80 anos, sabe? É uma justiça que já enfrentou muitas crises, muitos problemas. Sobrevivemos a todas elas e vamos sobreviver a todas que surgirão, mas é preciso deixar bem identificado qual o papel que nós temos, que é fundamental de solucionar os conflitos que são decorrentes dessa relação, sabe? Então, eu posso afirmar a você, sem dúvida alguma, a Justiça do Trabalho é indispensável nesse cenário. Perfeito. Vamos para a nossa última pergunta. Queria saber o que o senhor gostaria de deixar de legado até o fim da sua gestão. Acabou de começar, mas aí tem o que seria, pensando no futuro, o que o senhor gostaria de deixar? Eu não sei ainda. Nós estamos aqui na administração, né, há exatos 6 meses. E eu não tenho um legado. Não tenho um legado porque ainda não estou preocupado com isso, honestamente, né? O que eu tenho é trabalho para frente. Tem muito trabalho para frente. Nós temos muitas coisas. Aqui São Paulo é tudo gigantesco. São Paulo é preciso multiplicar tudo, sabe? Triplicar tudo, né? Então, a gente assume uma responsabilidade muito grande quando está à frente desse tribunal, né? Nós temos aqui mais de 600 magistrados, mais de 5.500 servidores. Eu não preciso falar mais porque seria desnecessário. Então, eu penso que nós temos que muito trabalho. Acho que eu não vou dizer legado, mas o que eu quero deixar aqui bem evidenciado é a importância dessa justiça nesse cenário que a gente vive, nesse momento que a gente vive, nesse século XXI que a gente vive. Ela tem tratado com muita propriedade, sabe? Com muito cuidado, com muita atenção, com a competência que lhe foi atribuída, tem solucionado as pendências que lhe são entregues. Não age de ofício. O Justiça do Trabalho não age de ofício. Ela só age quando ela é provocada, né? A gente chama de o princípio da demanda. É um processo. O Justiça do Trabalho não vai lá para buscar solução para alguém que não a procurou. Então, a Justiça do Trabalho é provocada diante de quê? De muitas violações. Quem mais reclama é o empregado, e não o empregador. Talvez o empregador devesse reclamar alguma coisa, sim, mas não reclama, quem reclama é o empregado. Em regra, por quê? Porque os direitos têm sido violados. E a justiça tem cumprido, né, a legislação que assegura esses direitos num cenário de processo. Então, eu posso afirmar, sem dúvida alguma, viu, não tenho um legado, mas eu queria que a Justiça do Trabalho mantivesse a sua indispensabilidade. Ela é fundamental nesse cenário da relação capital-trabalho que a gente vive no Brasil. Perfeito. Muito obrigada pela participação. Agradeço muito, doutor Valdir, por esse bate-papo. Ok. Nós que agradecemos, viu, querida? Sucesso a você.